Olá, olá, tudo bem? Como vai? Você sabia que a sua limitação ela pode ser observada através de uma estrutura? Como assim, Mário? Uma estrutura? Quer dizer que a minha limitação eu posso identificar através de uma estrutura? Sim. Quando eu falo isso, eu falo dentro de um curso, dentro de técnicas, claro, quando você conhece um pouquinho mais programação neurolinguística, hipnose, enfim, esse caminho aí, tá bom? Isso aqui não é uma aula, não é um curso, de forma nenhuma. É só para te dizer que o que você experimenta de limitação, ok? O que você experimenta de limitação, isso seja através dos resultados que você está tendo, que você não quer. Quando você experimenta no seu corpo algo que seja desconfortável, ou talvez coisas que você passa a acreditar sobre você mesmo e sobre o mundo, ok? Tem outros níveis? Tem. Eu vou explorar um pouquinho aqui hoje e quero te convidar para que você assista até o final. Vai ser uma live rápida, objetiva, e eu vou te falar como especificamente a estrutura da sua limitação pode ser observada. E tem mais. Não só observada, não só estudada, mas também substituída. Entende? Porque vamos lá, do que vale eu identificar a estrutura da sua limitação se eu não posso mudá-la? Para que eu estudaria então? Por curiosidade? Não, né? Então, quando eu estou atendendo individualmente, deixa eu me apresentar então. Meu nome é Mário Eichmann, eu sou especialista em atendimentos individuais, trabalho com os meus clientes, ajudando cada um a mudar estresse, ansiedade, medo, procrastinação, enfim, o que cada um quer mudar, ok? E vamos lá, isso que você chama de limitação, ok? Dá o nome que você dá, não importa, seja estresse, seja ansiedade, seja medo, procrastinação, não importa. Vamos lá, quando você experimenta o que você experimenta, isso está conectado muito provavelmente, tudo isso acontece junto, claro, mas deve estar conectado a um resultado que você está tendo, um resultado que talvez você não queira estar, não queira estar conectado, não queira esse resultado para a sua vida, para o seu entorno. Talvez você esteja experimentando isso no seu corpo, talvez você esteja acreditando pensamentos recorrentes, talvez isso faça até você se sentir um pouco diferente diante daquela situação, ou seja, se sentindo um pouco estranho, né? E agora eu vou abrir um pouquinho cada caixinha dessa e vou falar um pouquinho sobre cada coisa, tá bom? Vamos lá. Vamos pensar em uma limitação, tá bom? Como eu venho falando e batendo na tecla do estresse, ok? Do estresse. E seja um estresse para qualquer área, ok? Usualmente eu falo sobre estresse no trabalho, tá bom? Mas eu te convido para que você pense no estresse. Aquele estresse que mais te incomoda, mais te atrapalha diante do seu dia a dia, do seu trabalho, da sua vida pessoal, enfim, não sei. Mas você saberá, ok? Então, quando eu falo de estresse, pensa numa situação. Eu vou te dar um exemplo e eu vou te falar sobre essa estrutura dentro desse exemplo, tá bom? Então, quando eu falo de estresse é só uma palavra, é só um rótulo para algo que esteja acontecendo aí dentro, ok? Que o teu corpo manifesta e você percebe através de sensações, tá bem? Eu já falei sobre isso aqui, eu não vou me aprofundar aqui para não tomar muito tempo. Então eu vou falar hoje especificamente da estrutura, tá bom? É algo muito bacana, é um assunto muito legal, eu podia falar sobre o dia inteiro sobre esse assunto, é um assunto muito bacana que eu adoro falar, que é sobre as estruturas, tá bom? Cada limitação tem a sua estrutura. Quando você experimenta o estresse ele está atrelado. Toda emoção ela está atrelado a um comportamento dentro de um ambiente, ok? Pensa nisso. Então foca em estresse para que a gente possa então te mostrar dentro de uma situação que aconteça para você, tá bom? Pensa numa situação de estresse que usualmente aconteça, ou já aconteceu de uma forma repetitiva, pode ser 2, 3, 5, 10 vezes, não importa. Mas você percebe que é comum acontecer, tá bom? Que quando você olha para trás percebe um certo padrão, acontece já com alguma frequência, tá bom? Seja sozinho, seja com alguma pessoa, seja com mais pessoas, seja com algum local específico, não sei, mas você saberá, tá bom? Pensa nessa situação, nesse estresse,
E esse estresse, ele vai acontecer dentro de um ambiente, ok? E nesse ambiente, você vai reagir com esse ambiente com um certo comportamento, tá bom? Então pensa só, esse ambiente pode ser a sua casa, o seu trabalho, na rua, no trânsito, no relacionamento, sozinho, não importa. Mas esse ambiente vai acontecer um determinado comportamento, ou deixar de acontecer, que também é um comportamento, tá bom? Ou seja, um exemplo, eu quero falar em público, e em público é dentro de um ambiente, com mais pessoas, e eu não consigo falar, então o comportamento ele não acontece. Ou ele acontece e eu me sinto muito mal com isso. Só um exemplo, tá? Então, quando você experimenta o estresse ele está conectado a um ambiente, ok? E é muito comum esse ambiente ter mais pessoas. É muito comum, ok? Acontece sozinho também? Claro que sim. Mas o usual é acontecer com mais pessoas. Então, quando acontece com mais pessoas, você experimenta esse estresse e esse estresse ele te move, ele te impulsiona a ter um comportamento nesse ambiente, ok? Pois bem, quando você tem esse comportamento ele está num nível, o ambiente está em outro nível. Então vamos lá, você tem um comportamento em um ambiente, um comportamento. O que dispara esse comportamento é um estado emocional, que está um nível acima. Pensa como degraus agora, ok? Pensa numa pirâmide. Primeiro degrau, ambiente. Segundo degrau, comportamento. Comportamento que eu tenho em um ambiente, ok? Para eu ter esse comportamento, eu tenho um estado emocional que dispara esse comportamento. Todo comportamento é disparado por um estado emocional, tá bom? Vamos lá. Agora, subindo um pouco mais esses degraus, tá? Para eu ter um estado emocional que vai me deixar um comportamento, esse estado emocional, ele surge, ele advém de uma crença, ok? Estou mostrando um outro degrau agora. Ele vem de uma crença. Toda crença, ela deixa um estado emocional, ok? Toda crença deixa um estado emocional. Para eu ter uma crença, essa crença está conectada a uma identidade. Percebe? Tudo isso acontece ao mesmo tempo, tá? Não acontece de forma separada. Eu estou mostrando uma estrutura que é para que tu identifique. E perceba que muito provavelmente a sua identidade não está compatível aqui embaixo com esse ambiente. Percebe? A sua identidade possivelmente não está compatível com esse ambiente. Então, quando eu estou tendo um comportamento indesejado, exemplo, eu estou sofrendo de estresse e eu estou explodindo comportamento, eu explodo, eu grito, eu xingo, né? Eu agrido com palavras, talvez até fisicamente, dentro de um ambiente. O ambiente significa um local com pessoas, ok? Ou sozinho. Então eu tenho um comportamento indesejado. Esse comportamento ele vai me deixar um resultado no ambiente. E eu quero mudar esse resultado. Eu não quero mais explodir. Eu não quero mais gritar. Eu quero poder conduzir uma reunião de forma tranquila. Entende? Então, para eu mudar o comportamento, eu preciso subir um nível acima, no estado emocional, que dispara o comportamento. Entende? Dispara o comportamento. Para eu mexer em um estado emocional, eu preciso mexer em crenças. E para eu mexer em crenças, eu preciso mexer em identidade. Claro que tudo isso está conectado. Só que tem o seguinte, quando eu vou atender alguém, quando eu vou atender o meu cliente, a primeira coisa que eu identifico é onde especificamente está o problema. Em qual nível está o problema? Qual dos degraus está essa limitação? Está no nível de comportamento? No nível de comportamento nesse ambiente? Está no nível de comportamento? Está no nível de estados emocionais? Está no nível de crenças? Está no nível de identidade? Eu não sei. Eu preciso identificar. Enquanto eu não identificar qual é o nível desse problema, eu não consigo ajudá-lo.
Então, cada vez que você experimenta um estado emocional de estresse, de ansiedade, de medo, não importa, essa sensação está dentro de uma estrutura. Ok? E essa estrutura, ela me revela as melhores estratégias para eu ajudar o meu cliente. Ou seja, eu preciso ajudá-lo a melhorar, a fortalecer a identidade dele. Exemplo. Já sei de casos, por exemplo, de profissionais não se sentirem, não se veem naquela profissão, não se veem naquele papel. Exemplo. Vendedores que são promovidos, eles vendem bastante, eles são promovidos a gerente, ok? Um ótimo vendedor. E aí a empresa muitas vezes não tem o feeling de identificar se aquele profissional ele vai ser um bom gestor, ele é um bom vendedor. E a empresa acredita que simplesmente só colocando, tirando de vendedor e colocando como gestor, gerente de vendas, que ele vai dar conta do recado. Só que muitas vezes não dá. Muitas vezes ele não se dá conta. Nem o próprio vendedor ele se dá conta que ele não é para aquele papel. Nem o próprio vendedor se dá conta que ele não é gestor, ele é um vendedor. Ele não se vê como gestor, ele se vê como vendedor. O papel mais forte dele, a identidade mais forte dele é como vendedor. Entende? Quando ele não se dá conta e ele aceita ir para esse novo cargo, ele não consegue assumir essa identidade, esse papel de gerente. E é aí que o problema começa. A empresa, por sua vez, perde um baita vendedor e ganha um gestor ruim. E aí vão dizer, pois é, ele não se acertou na gerência, ele não se acertou com o pessoal, não é muito a área dele, né? Ele não queria, ele não gostou, não se adaptou. Na realidade, não tem uma identidade de gestor construída naquele profissional. Entende? E eu já ajudei profissionais a construírem essa identidade de gestores, enfim, né, de cargos superiores. Entende? Então, muitas vezes, vamos falar agora um exemplo. Dentro do ambiente, de repente é uma equipe de vendas trabalhando e tudo mais, esse gestor, ele está tendo um comportamento incongruente com a identidade dele, que é a gestão dele. E não é isso que ele quer. Ele quer ter um comportamento congruente, conectado com o objetivo que ele busca. Entende? Isso é muito importante. O pessoal não dá bola para isso. Mas isso é muito importante. E daí simplesmente o papel, ele não vestiu esse papel, ele não incorporou esse personagem, esse papel, essa identidade de gestor. Então, automaticamente, quando ele se posiciona como vendedor. Meio vendedor, meio atrapalhado, meio gestor atrapalhado, entende? Porque ele não tem confiança para isso. Ele tem confiança para vendas, ele vai lá e vende, pum. Mas para gerir, trabalhar com pessoas e motivar pessoas, gerir pessoas, monitorar pessoas, é diferente. Entende? Então, de acordo com o que ele deseja, eu vou identificar aonde é que está essa limitação dele. Muitas vezes conectado a crenças, muitas vezes conectado a estados emocionais, às vezes a crenças, às vezes a identidade. Eu não sei. Eu preciso identificar. Quando eu identifico, eu ajudo o meu cliente a mudar. Ajudo o meu cliente de uma forma simples e rápida. Só mudando isso e trabalhando com técnicas e ferramentas de forma interna, inconsciente, trabalhando de forma interna aqui dentro. Entende? É importante você se dar conta disso, porque quando você está tendo dificuldades, a primeira coisa que eu vou fazer é buscar dificuldades em relação a que ou a quem. Qual é o seu desejo? O que você busca? Maria, eu quero ter mais resultado. Resultado onde? Resultado como? Com quem?
Ah, eu quero ter mais resultado como gerente de vendas. Ah, entendi. Ok. O que te impede? Ah, pois é, meus vendedores. Ah, teus vendedores, entendi. Quais são os problemas dos teus vendedores? Ah, pois é, eles não estão vendendo o suficiente. E o que impede eles de vender mais? Pois é, eu não estou conseguindo falar com eles. Não estou conseguindo motivá-los, não estou conseguindo puxar eles, não estou conseguindo, sabe, colocar eles para cima, trazer eles para o jogo. Não tô conseguindo. Entende? Tem muito mais a ver com a identidade do que propriamente com a questão da motivação, a questão dos outros, né? Não é os outros, é o gestor. Não é os outros. Sempre é o gestor, é o cabeça. É o cabeça e vem de cima para baixo. Todo problema, toda tragédia vem de cima para baixo. Pode escrever. Muitas vezes é o gestor que não tem competência e não tem até coragem, não tem a identidade, a confiança para ir lá e cobrar como tem que ser. Ponto. Não se sente, muitas vezes, merecedor daquele cargo. Mas, em geral mesmo o que acontece é uma crença de incapacidade. Eu não me sinto capaz de ir lá e me expressar, me comunicar, motivar, puxar, gerir, enfim, levar para frente, trazer para o jogo. Entende? Na maioria das vezes é uma crença de incapacidade. Eu não me sinto capaz. Agora e você? Dentro do seu exemplo, dentro da sua limitação, o que será que você busca? O que você busca, você se percebe capaz de alcançar? Se você não se percebe capaz, muitas vezes tem a ver com crenças. E crenças é algo muito profundo. É algo muito forte, muito latente. E as crenças nos movem. Quarta-feira ainda falava sobre... nós somos o resultado de todas as nossas crenças. Então percebe como é comum isso. Percebe como as crenças ou te movem em direção ao que você quer ou te impedem de chegar lá. Ponto. É simples. O seu inconsciente, ele é pragmático. Ele resolve de uma forma simples. Se você acredita que é incapaz de ter o resultado, significa dizer que se você tentar, você pode falhar, você pode errar. E se você errar, vai ter consequências. E depois você errando, tendo as consequências, vão ter as consequências das consequências. E é uma bola de neve. O inconsciente tem tudo isso desenhado aqui dentro. Enquanto você não ressignificar aqui dentro, ou você não muda aqui fora, não muda o teu resultado aqui fora. Quer ter resultado? Muda o comportamento. Quer mudar o comportamento? Muda os estados emocionais. Quer mudar os estados emocionais? Muda a crença. Quer mudar a crença? Muda a identidade. Percebe isso? Entende que tudo isso está muito, muito conectado, tudo isso acontece ao mesmo tempo. E o ser humano se perde diante do seu objetivo. E muitas vezes ele não tem sucesso porque simplesmente ele não para mudar isso, para ressignificar isso aqui dentro, de dentro para fora. Sempre é o indivíduo, nunca é o outro, nunca é o ambiente, nunca é a empresa, nunca, entende? Sempre é o indivíduo. Então, se você tem algo que está te atrapalhando, muda isso e muda rápido. Não tem nada que te impeça além das tuas crenças, além das tuas emoções, além de quem você é. Não tem nada que te impeça. Por mais que não seja um assunto muito corriqueiro, identidade é algo muito profundo, é algo muito forte, algo muito latente. Diria até contundente. Porque se eu não sei de fato quem eu sou, não tem para onde ir, meu inconsciente não vai me levar. Se você não acredita de fato que seja um gestor, que seja um vendedor, que seja... Eu já trabalhei isso com vendedores, que não se sentiam vendedores de fato, se sentiam até humilhados trabalhando com vendas. Como se, exemplo, um atendimento e um vendedor, ele me dizia: não deu certo em lugar nenhum, eu acabei trabalhando com vendas. Entende? Te dá conta disso. Se maldizia. Claro que ele não vai ter um resultado. Se sente um impostor,
Entende isso? Então, gente, quero agradecer você estar conectado comigo até aqui, te dizer que tem como mudar e mudar de uma forma simples e rápida, te dar conta que isso tudo que você experimenta, isso tudo que você acredita, isso tudo que você é, se está te ajudando, continua assim, segue em frente, um abraço, alcança os teus resultados, as tuas metas, os teus objetivos e pronto. Agora, se as tuas crenças estão te levando para um caminho que você não quer, que você não deseja, muda. Muda. E muda sim. Não pensa você que precisa de um ano para mudar. Ah, não precisa. Não precisa. Eu sofria de gagueira e hoje eu faço live. Eu sofria de gagueira, insegurança, ansiedade, estresse e eu mudei isso aí tudo. Assim. Claro, eu passei por todo um processo. Coisa que você pode mudar de forma mais simples e rápida. Então, se você tem o interesse, entre em contato comigo. Possivelmente vai ter um link para você clicar, ou aqui, ou talvez na bio do Instagram. Enfim, em algum botão você pode clicar e você pode me localizar. Tá bom? Feito? Um forte abraço para você e a gente se vê por aí. Valeu, valeu, valeu!